Que existem muitos SCPs por aí, vocês já estão cansados de saber, mas as verdadeiras bombas relógio, os objetos e entidades que podem realmente deixar a raça humana à beira da extinção, estão nesse meio e estão nesse vídeo. Essas criaturas têm um poder extraordinário e imprevisível, fazendo com que a sobrevivência da humanidade esteja sempre em jogo e que também faz com que a gente reflita sobre como a nossa existência é frágil perante eles. O primeiro grande exemplo que muitos conhecem é o SCP-169, também conhecido como o Leviatã. É uma entidade gigantesca, com cerca de 2.000 quilômetros de comprimento, podendo causar mudanças geológicas e no próprio clima, caso fosse despertado ou subisse para a superfície. Até hoje ele está nas profundezas do Oceano Pacífico, em uma região conhecida como a Fossa das Marianas. Essa é uma das partes mais profundas do oceano, o que faz com que a criatura seja muito difícil de ser localizada e contida. Pouco se sabe sobre o comportamento do SCP, já que ele raramente é visto e sempre fica no seu habitat natural, nas profundezas oceânicas. Mas para quem acredita que ele seja só um boato, eu sinto muito, porque a existência dele foi confirmada por avistamentos e dados sísmicos. E como eu disse antes, ele é um perigo para a humanidade e para todo o planeta. Por isso a Fundação continua a estudar ele e entender melhor a sua biologia, o comportamento e como poderiam conter ele, se é que isso é possível, né? Mas e se por acaso ele acordasse ou saísse das profundezas do oceano? O que aconteceria? Bem, nós temos várias teorias do que poderia acontecer, como por exemplo, um gigantesco deslocamento de água, devido ao tamanho massivo de mais de 2.000 quilômetros do SCP-169. O seu simples movimento poderia deslocar grandes volumes de água, causando tsunamis de proporção catastrófica, que poderiam inundar grandes cidades, matando milhares de pessoas. Também poderia acontecer instabilidades geológicas. O peso da criatura e dos seus movimentos poderiam causar terremotos e erupções vulcânicas. Isso poderia acabar destruindo cidades inteiras. Poderia causar mudanças climáticas. O SCP poderia afetar os padrões climáticos de todo o mundo, levando a tempestades violentas, mudanças drásticas na temperatura e outros eventos climáticos extremos, que poderiam ameaçar a sobrevivência de várias formas de vida na Terra. E também causaria mudanças devastadoras nos ecossistemas marinhos, interrompendo cadeias alimentares e causando extinções em massas de espécies marinhas. E isso, por sua vez, poderia causar um efeito dominó em todo o mundo. Partindo para a segunda ameaça que poderia colocar a vida de toda a humanidade em risco, mas dessa vez fora do nosso planeta, é o SCP-2399, que é uma entidade de origem extraterrestre. Ele é uma construção gigante desconhecida maior que qualquer coisa que o homem tenha construído, sendo feita de materiais alienígenas, fazendo com que a sua tecnologia seja literalmente estranha para os humanos, e até hoje nenhum pesquisador conseguiu entendê-la. Ele foi visto pela primeira vez em 1665 por Giovanni Cassini, um matemático, astrônomo e engenheiro italiano. Ele escreveu sobre essa tal coisa no seu diário, falando sobre um objeto em movimento extremamente rápido no céu que colidiu com Júpiter, criando muitas rajadas de luz. Alguns dias depois, Cassini escreveu sobre uma chuva de fogo em Júpiter, seguida pela famosa mancha vermelha gigante que está na superfície de Júpiter, que se formou logo depois. 3 dias depois disso, ele escreveu sobre muitas explosões surgindo da mancha vermelha. Um dia depois, que é a última escrita do diário sobre o SCP, Cassini escreve que ele e seus colegas disseram que o objeto que viram era uma estrela cadente. Como eu disse antes, o SCP é uma espécie de estrutura mecânica muito grande que está na baixa atmosfera de Júpiter. Desde que a Fundação o descobriu, vimos que ele tem uma tecnologia muito além da nossa, já que a estrutura tem armas de antimatéria e é capaz de criar um escudo que protege a estrutura de quase tudo. Por causa disso, uma mancha gigante e vermelha foi criada em Júpiter. Por enquanto, pelo que foi descoberto, ele está muito danificado. Parece que ele bateu em uma das luas de Júpiter antes de chegar no próprio planeta de Júpiter. Então o SCP libera alguns drones de si mesmo para consertá-lo. De acordo com a Fundação, ele parece que está 59% consertado. E não existe limites do poder do SCP.
porque ele tem simplesmente blindagem eletromagnética, armamentos que bloqueiam a matéria, muitos drones de reparo e um sistema de rastreamento. Como a tecnologia da estrutura supera muito a nossa, não há nada que a Fundação possa fazer para desativar ou destruir a estrutura. Ele foi descoberto depois que muitos eventos catastróficos começaram a acontecer na Terra, e parece que ele é a fonte de tudo isso, e a Fundação está a todo momento observando o 2399 para evitar que ele, por acaso, se mova em direção à Terra ou tente nos atacar. Se o SCP fosse capaz de direcionar sua energia destrutiva para a Terra, isso poderia acabar numa catástrofe global, causando a destruição maciça do planeta e ameaçando a sobrevivência de toda a vida humana. Ele é capaz de criar feixes de energia direcionados, capaz de destruir planetas inteiros. Se ele só por acaso decidisse direcionar essa energia para a Terra, vocês já sabem o que aconteceria. Ele poderia erradicar cidades inteiras, modificar o clima e até mesmo causar a extinção em massa de grande parte da vida da Terra. Além de ataques diretos, ele tem a capacidade de manipular recursos naturais, como por exemplo o campo magnético da Terra, para criar ainda mais danos. Isso poderia causar terremotos, tsunamis e mudanças graves no clima. Com o nível altíssimo da sua tecnologia, ele poderia interferir nas comunicações globais, sistemas de defesa e infraestrutura tecnológica da humanidade. Isso poderia deixar os seres humanos vulneráveis aos seus ataques e dificultar os nossos esforços para nos defender. E como eu disse, ele tem uma autodefesa super avançada. Qualquer tentativa de contra-ataque seria anulada pela estrutura extraterrestre, o que torna a contenção dele muito difícil, talvez impossível. O mais misterioso é que ele recebe milhares de comunicações eletromagnéticas da galáxia do Triângulo, que fica a 3 milhões de anos-luz da Terra. Entre os anos de 1971 e 1985, a estrutura recebeu mensagens para que ele incentivasse ainda mais os reparos na estrutura. E a estrutura não parece se comunicar de forma nenhuma com ninguém da Terra, mas provavelmente faz com outras pessoas ou entidades do universo por aí. Afinal, quem seriam eles e o que eles querem? E por último, não menos importante desse vídeo, o SCP-076, também conhecido como Abel. É uma entidade humanoide extremamente perigosa e poderosa. Ele possui habilidades sobre-humanas e é extremamente violento. Ele é incrivelmente forte, rápido e resistente, possuindo habilidades de combate altamente avançadas e é profissional em uma grande variedade de armas. Se fosse solto ou escapasse da sua contenção, ele poderia causar uma devastação gigante, matando facilmente milhares de pessoas ou até mesmo forças militares. Uma das suas características mais preocupantes é a sua capacidade de regeneração e imortalidade. Ele é capaz de se curar rapidamente de ferimentos graves e até mesmo de retornar à vida depois de ser morto. Isso significa que métodos normais de contenção ou destruição não podem fazer nem cosquinha nele, tornando ele uma ameaça praticamente indestrutível. Além das suas habilidades físicas, ele também mostrou a habilidade de influenciar outros indivíduos. Se ele fosse capaz de recrutar seguidores ou formar alianças com outras entidades anômalas, poderia formar uma força gigante para ameaçar a humanidade. E mesmo não sendo uma característica principal, o Abel demonstrou em várias vezes a capacidade de entender e utilizar tecnologia avançada. Se ele fosse capaz de acessar e controlar sistemas tecnológicos, poderia ter em suas mãos armas e dispositivos de destruição em massa para causar danos ainda maiores. Essas criaturas, se despertadas ou soltas, representariam uma ameaça gigante para toda a vida na Terra, e é melhor rezar para que a Fundação mantenha elas sob controle.